Em uma noite fria, uma menina pobre descalça entrou em uma loja abraçando seu irmãozinho faminto. Com os olhos marejados, ela implorou a um milionário desconhecido, jurando: "Eu vou te pagar quando crescer." Essa frase singela atravessou o silêncio, tocando algo profundo no coração daquele homem solitário. O gesto que ele fez em seguida iniciaria uma transformação que mudaria para sempre o destino de ambos. Era uma noite de dezembro em São Paulo, mais fria do que o normal. A garoa fina misturava-se com a neblina, criando um véu cinzento que cobria a cidade. Sob o viaduto da Avenida Paulista, Luía apertava o pequeno Mateus contra seu peito, tentando protegê-lo do frio cortante. Seu irmãozinho, de apenas 8 meses, chorava incessantemente, um choro que partia o coração de qualquer um que pudesse ouvir. "Mateuzinho, vai ficar tudo bem, a Luía vai cuidar de você", sussurrou a menina de 8 anos, ajeitando o cobertor rasgado em volta do bebê. A poucos metros de distância, Clara, a mãe das crianças, estava sentada com o olhar perdido fixo em um ponto invisível, balançando para frente e para trás. Seus cabelos desgrenhados e roupas surradas contavam a história de uma mulher que havia conhecido tempos melhores. Nos últimos meses, a condição mental de Clara havia piorado drasticamente. Os delírios se tornaram mais frequentes e ela alternava entre momentos de lucidez dolorosa e ausências prolongadas. Luía sabia que não podia contar com a mãe naquela noite. O choro de Mateus significava uma coisa: fome. E o leite em pó, que haviam conseguido no Centro de Assistência Social, acabara na manhã anterior. "Mãe", chamou Luía, tocando levemente o ombro de Clara. "O Mateus está com fome, preciso ir buscar leite." Clara virou-se lentamente, seus olhos encontrando os da filha, como se estivesse emergindo de um sonho profundo. "Leite, sim, ele precisa de leite. Mas não temos dinheiro, Lulu." "Eu sei, mãe, mas tem uma loja aqui perto. Talvez eles possam nos ajudar." Clara voltou a se perder em seus pensamentos, murmurando palavras incompreensíveis. Luía esperou mais alguns minutos, mas percebeu que a mãe havia mergulhado novamente em seu mundo interior. Com determinação, a menina ajeitou o bebê nos braços, certificou-se de que estava bem enrolado no cobertor e saiu para a noite fria. Seus pés descalços tocavam o asfalto molhado enquanto ela caminhava rapidamente. Conhecia bem o caminho até a loja de conveniência, que ficava aberta 24 horas. Já havia ido lá com a mãe nos dias melhores, quando Clara conseguia trabalhar como diarista e comprar o básico para os filhos. Alguns quarteirões do viaduto no topo de um dos edifícios mais luxuosos da Avenida Paulista. Ricardo Almeida observava a cidade através da janela panorâmica de sua cobertura. Aos 45 anos, o empresário do setor imobiliário acumulara uma fortuna que jamais conseguiria gastar em uma vida inteira. Mas todo o dinheiro do mundo não preenchera o vazio deixado pela perda de sua esposa Elisa 10 anos antes. Desde então, Ricardo tornara-se um recluso. Administrava seus negócios à distância, comunicando-se apenas com seus diretores e advogados. Raramente saía de seu apartamento, exceto para visitar o túmulo de Elisa ou para consultas médicas inevitáveis. Naquela noite, sentindo-se particularmente solitário, decidiu fazer algo incomum: descer até a rua e caminhar sem rumo. Vestiu um casaco escuro e simples, ignorando os trajes de grife que lotavam seu closet. Não queria ser reconhecido, queria apenas sentir o pulso da cidade, lembrar como era estar entre pessoas comuns vivendo vidas comuns. Enquanto isso, Luía chegava à loja de conveniência. Ofegante pela caminhada rápida, o atendente, seu Joaquim, olhou desconfiado para a menina maltrapilha com um bebê nos braços. Não era a primeira vez que via crianças em situação de rua entrarem em sua loja, geralmente para pedir comida ou, nos piores casos, para tentar furtar algo. "O que você quer, menina?" perguntou sem hostilidade, mas com cautela. Luía respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. "Por favor, senhor, meu irmãozinho está com muita fome. Ele precisa de leite. Não comeu nada o dia todo." Como que para confirmar suas palavras, Mateus começou a chorar novamente, um som fraco que indicava seu estado de desnutrição. "E cadê sua mãe ou seu pai?" questionou seu Joaquim, já amolecendo ao ver o estado do bebê. "Minha mãe está doente. Meu pai não mora com a gente."
Luía hesitou sem querer entrar em detalhes sobre Bruno, o pai de Mateus, que há muito havia desaparecido após uma série de agressões contra Clara. E você tem dinheiro para comprar o leite? Luía baixou os olhos envergonhada. Não, senhor, mas... Ela ergueu a cabeça, seus olhos grandes e escuros, brilhando com determinação. Eu juro te pagar quando eu crescer. Eu vou estudar muito, trabalhar e voltar aqui para pagar tudo o que o senhor me emprestar agora, eu prometo. Nesse exato momento, Ricardo Almeida entrava na loja. Havia caminhado alguns quarteirões, sentindo a garoa fina em seu rosto quando decidiu entrar para comprar um café. Parou na porta ao ouvir a voz infantil fazendo aquela promessa solene. Seu Joaquim suspirou, olhando da menina para o bebê. Estava prestes a responder quando notou a presença de Ricardo. Algo no olhar do recém-chegado o fez hesitar. "Do que ele precisa?" perguntou Ricardo, aproximando-se do balcão. Luía virou-se surpresa com a intervenção do desconhecido. Viu um homem alto de cabelos grisalhos nas têmporas, rosto marcado por rugas de expressão que falavam de sorrisos do passado, agora substituídos por uma seriedade melancólica. "Ele precisa de leite, senhor", respondeu Luía sem se intimidar. "Ele não comeu nada hoje, tem só 8 meses. Ricardo observou atentamente a menina. Apesar das roupas sujas e rasgadas, dos cabelos despenteados e dos pés descalços, havia uma dignidade em sua postura, uma determinação em seu olhar que o impressionou profundamente. Não era o olhar de uma criança pedindo esmola, era o olhar de alguém assumindo responsabilidade muito além de sua idade. "Pegue o que ele precisa", disse Ricardo para Luía, e depois virou-se para seu Joaquim. "Vou pagar." Luía hesitou por um momento, surpresa com a generosidade do estranho. Então, rapidamente, dirigiu-se às prateleiras e pegou um galão de leite integral, o mais nutritivo, para o irmão. Depois de pensar um pouco, pegou também um pacote de biscoitos e algumas frutas. Ao retornar ao balcão, olhou para Ricardo com uma mistura de gratidão e desconfiança. "Obrigada, senhor. Eu vou te pagar também quando crescer." Ricardo sentiu algo despertar dentro dele, uma emoção que não experimentava há anos. Aquela criança, com toda sua vulnerabilidade, demonstrava uma força de caráter que muitos adultos que conhecia não possuíam. "Como é seu nome?" perguntou ele, enquanto seu Joaquim registrava as compras. "Luía, e esse é o Mateus." "Onde vocês moram, Luía?" A menina hesitou. Desde pequena aprendera a não confiar em estranhos, especialmente homens. "Por aí", respondeu vagamente. Ricardo percebeu a desconfiança e não insistiu. Pagou pelas compras e ajudou Luía a organizar tudo em uma sacola. "Eu vou acompanhar você", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a oferta. "As ruas não são seguras para uma menina andando sozinha com um bebê." "Não precisa, senhor, eu conheço o caminho." "Tenho certeza que conhece, mas me deixa ajudar a carregar as compras pelo menos." Luía pensou por um momento. O homem parecia genuinamente preocupado, e seria mais fácil voltar com alguém ajudando a carregar as compras enquanto ela cuidava de Mateus. "Tudo bem, mas só até a esquina do viaduto." Enquanto caminhavam pela avenida, Ricardo tentou conversar com Luía. Descobriu que ela tinha 8 anos, que já havia frequentado a escola por algum tempo, mas parou quando a situação da família piorou. Mateus era seu meio-irmão. A mãe Clara trabalhava como diarista até alguns meses atrás, quando seus problemas mentais se agravaram. "E seu pai?" perguntou Ricardo. "Meu pai foi embora quando eu era pequena, nunca mais voltou." Luía respondeu simplesmente, sem demonstrar emoção. Chegando perto do viaduto, Luía parou. "É aqui que a gente mora", disse apontando para o espaço embaixo da estrutura de concreto. Ricardo sentiu seu coração apertar. Havia dezenas de pessoas vivendo ali em barracas improvisadas com lonas e papelão ou simplesmente deitadas sobre papéis de jornal. Alguns pequenos fogareiros improvisados tentavam afastar o frio da noite. "Luía", uma voz feminina chamou, e Ricardo viu uma mulher jovem, que não devia ter mais de 30 anos, aproximar-se rapidamente. Apesar da aparência descuidada, podia-se ver que Clara já fora bonita. Seus olhos, iguais aos de Luía, estavam arregalados de preocupação. "Onde você estava? Fiquei preocupada." Era um momento de lucidez de Clara.
percebeu Luía aliviada por ver a mãe mais presente. Fui buscar leite para o Mateus. Mãe, esse senhor me ajudou. Clara olhou para Ricardo com desconfiança. Quem é você? O que quer com minha filha? Ricardo levantou as mãos em um gesto pacificador. Só quis ajudar, senhora. Encontrei sua filha na loja de conveniência tentando conseguir leite para o bebê. Clara pegou Mateus dos braços de Luía e o apertou contra o peito protetora. O bebê, sentindo o cheiro familiar da mãe, acalmou-se um pouco, embora ainda choramingasse de fome. Obrigada pela ajuda, mas estamos bem, disse Clara, a desconfiança evidente em sua voz. Anos de traumas e decepções haviam erguido muros em torno de seu coração. Ricardo observou a pequena família. O contraste entre a situação deplorável em que viviam e a dignidade que tentavam manter era comovente. Por um momento, pensou em simplesmente entregar algum dinheiro e ir embora, voltando para seu apartamento luxuoso e solitário. Mas algo o impedia a promessa de Luía. Eu juro te pagar quando eu crescer, ecoava em sua mente. Vocês não podem ficar aqui, disse ele finalmente. Não com o bebê, está muito frio e vai chover mais forte esta noite. Não temos para onde ir, respondeu Clara, o tom defensivo, e não aceitamos caridade. Não é caridade. Ricardo respondeu rapidamente, compreendendo o orgulho ferido da mulher. É um empréstimo como o que sua filha prometeu ao dono da loja. Vocês podem me pagar quando puderem. Clara olhou para ele com suspeita, mas Ricardo podia ver que ela estava considerando a oferta. O choro faminto de Mateus tornava a decisão mais urgente. Conheço um hotel familiar aqui perto, continuou Ricardo. Vocês podem ficar lá esta noite, alimentar o bebê, tomar um banho quente. Amanhã conversamos sobre os próximos passos. Luía olhou para a mãe com olhos suplicantes. Por favor, mãe, pelo Mateus. Clara olhou para o filho, depois para Luía e finalmente para Ricardo. Havia algo no olhar daquele estranho que não conseguia decifrar completamente. Não era pena nem desejo como vira tantas vezes nos olhos de outros homens. Era algo diferente, algo que parecia esperança. Só esta noite, concordou finalmente. E amanhã decidimos o que fazer. Ricardo assentiu, sentindo um alívio inesperado com a concordância de Clara, enquanto ajudava a pequena família a recolher os poucos pertences que possuíam, algumas roupas, um urso de pelúcia surrado que pertencia a Luía, uma pequena mochila com documentos. Ele se perguntava o que estava fazendo, por que se importava tanto com o destino daquelas pessoas que acabara de conhecer. Talvez pensou fosse porque aquela menina determinada, com seus olhos cheios de esperança e sua promessa solene, o fizera lembrar de algo que havia esquecido nos últimos 10 anos, que promessas importam e que às vezes a maior coragem está nos gestos mais simples. O Hotel São Jorge não era luxuoso, mas oferecia quartos limpos e seguros. Localizado em uma rua secundária próxima à Avenida Paulista, era frequentado principalmente por famílias do interior que vinham a São Paulo para tratamentos médicos ou pequenos comerciantes a negócios. Quando Ricardo entrou no saguão, acompanhado por Clara Luía e o pequeno Mateus, o recepcionista arregalou os olhos. A aparência da família contrastava fortemente com o ambiente simples, porém asseado do hotel. No entanto, bastou Ricardo mostrar seu cartão de crédito premium para que todas as portas se abrissem. Um quarto com 2 camas de casal, por favor, pediu Ricardo. E vocês têm uma loja de conveniência ou farmácia por perto? Precisamos de algumas coisas para o bebê. Sim, senhor, respondeu o recepcionista, digitando rapidamente no computador. Temos uma farmácia a 2 quarteirões daqui que funciona 24 horas, e o hotel oferece um serviço de entrega de itens básicos se preferir. Ricardo optou pelo serviço de entrega e, além dos itens para o bebê, solicitou roupas limpas para todos. Enquanto o recepcionista providenciava tudo, ele notou Clara cada vez mais tensa ao seu lado, apertando Mateus contra o peito, como se temesse que alguém o arrancasse dela a qualquer momento. Está tudo bem, murmurou ele, tentando tranquilizá-la. Vocês estão seguros aqui? Clara não respondeu, mas Luía, percebendo o desconforto da mãe, segurou sua mão. Vai ficar tudo bem, mãe. O senhor Ricardo só quer ajudar. O quarto era simples, mas confortável.
2 camas de casal com lençóis limpos, um banheiro pequeno, mas funcional, televisão e até mesmo um pequeno frigobar. Para Luía parecia um palácio. "Podemos tomar banho?" perguntou ela, os olhos brilhando com a perspectiva de água quente, depois de semanas se lavando apenas com garrafas de água mineral e sabonetes doados. "Claro!" respondeu Ricardo, mostrando-lhe como funcionava o chuveiro. "Tem toalhas limpas já ali. Vou esperar as entregas lá embaixo e depois conversamos." "Ok." Quando Ricardo saiu, Clara finalmente relaxou um pouco. Sentou-se na cama, ainda embalando Mateus, e olhou em volta como se não pudesse acreditar onde estava. "Mãe, vamos dar banho no Mateus primeiro", sugeriu Luía, assumindo seu papel habitual de pequena cuidadora. "Ele tá todo sujo e com frio." Clara assentiu, levantando-se mecanicamente. Juntas, mãe e filha prepararam um banho morno para o bebê na pequena banheira do banheiro. Mateus gorgolejou de prazer ao sentir a água morna. Talvez seu primeiro banho adequado em semanas. Enquanto isso, no saguão, Ricardo providenciava as entregas: fraldas, lenços umedecidos, talco, leite em pó para bebês, algumas mudas de roupas simples e mais dignas para Clara e Luía, roupinhas para Mateus e alguns itens de alimentação básica. Pediu também que enviassem um jantar completo ao quarto. Enquanto esperava, seu celular tocou. Era Marcelo, seu advogado, e um dos poucos amigos que mantivera após seu autoimposto isolamento. "Ricardo, está tudo bem. Você saiu sem avisar ninguém." Carmen ligou preocupada. Carmen era sua governanta que vinha 3 vezes por semana limpar o apartamento e deixar comida preparada. "Estou bem, Marcelo. Só precisava de ar fresco." "Ar fresco você? O homem que não sai de casa há quanto tempo? 5 anos. Não exagere. Saio para visitar Elisa." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Sim, você visita o túmulo dela, mas isso não é vida, Ricardo. Elisa não iria querer isso para você." Ricardo fechou os olhos, sentindo a dor familiar que sempre vinha quando pensava na esposa. "Não quero falar sobre isso agora. Só liguei para avisar que não vou voltar para casa esta noite." "O que? Onde você vai ficar?" "No Hotel São Jorge. Estou ajudando algumas pessoas." A hesitação na voz de Ricardo alertou Marcelo. "Que pessoas, Ricardo? Você não está metido em nenhuma confusão, está? Não é nada disso. É uma família. Uma mãe com 2 filhos que estavam morando na rua. O bebê estava com fome." "E espera aí", interrompeu Marcelo. "Você recolheu uma família de sem-teto, Ricardo. Isso não é como adotar um cachorro perdido. Existem assistentes sociais, ONGs." "Eu sei", cortou Ricardo, sentindo-se irritado com a reação do amigo. "Não estou adotando ninguém. Só estou oferecendo um lugar quente para passarem a noite e algo para comer. Amanhã ajudo eles a encontrarem os serviços adequados." Marcelo suspirou do outro lado da linha. "Tudo bem, só tenha cuidado, ok. Há muita gente por aí que se aproveitaria de alguém na sua posição." "Não é o caso. Você tinha que ver essa menina. Marcelo, 8 anos, e já cuida do irmão como uma mãe. Prometeu pagar pelo leite quando crescesse. Qual criança faz isso hoje em dia?" Houve outro momento de silêncio e Ricardo podia praticamente ver seu amigo balançando a cabeça do outro lado da linha. "Só tenha cuidado", repetiu Marcelo, "e mantenha-me informado." Quando Ricardo retornou ao quarto, encontrou Luía e Clara transformadas. Ambas haviam tomado banho e vestido algumas das roupas que a recepção já havia entregado. Mateus, limpo e alimentado com o leite que haviam comprado na loja de conveniência, dormia pacificamente na cama, enrolado em lençóis limpos. "Nossa, vocês estão ótimas", comentou Ricardo, colocando as sacolas de compras sobre a mesa. Luía sorriu, passando a mão pelos cabelos ainda úmidos. Mesmo com roupas simples, um jeans e uma camiseta branca, parecia outra criança. Clara também parecia mais composta, embora seu olhar ainda carregasse aquela mistura de desconfiança e confusão. "Obrigada pelas roupas", disse Clara. Sua voz era quase um sussurro. "Vamos pagar por tudo isso. Não queremos dever nada a ninguém." Ricardo acenou com a mão, minimizando. "Como disse, é um empréstimo. Quando vocês estiverem melhor, podem retribuir ajudando outra pessoa que precise."
Um toque na porta anunciou a chegada do jantar. Ricardo havia pedido uma refeição simples, mas nutritiva: arroz, feijão, bife, salada e suco natural. Luía olhou para a comida como se fosse um banquete real. Durante o jantar, Ricardo tentou conversar mais com Clara, mas ela respondia apenas com monossílabos. Luía, por outro lado, estava mais aberta. Contou a Ricardo sobre como gostava da escola, especialmente das aulas de português, e como sonhava em ser escritora um dia. A senhora Aparecida, minha professora do 2º ano, disse que eu tenho talento para contar histórias, explicou ela com orgulho. Eu sempre ganho os concursos de redação. Isso é maravilhoso, Luía, respondeu Ricardo, genuinamente impressionado. Talvez possamos ver como fazer você voltar à escola. Clara levantou os olhos ao ouvir isso. Já disse que não precisamos de caridade. Não é caridade, insistiu Ricardo. É investimento. Investir na educação de Luía é garantir que ela possa cumprir sua promessa de pagar suas dívidas quando crescer, não é? Algo parecido com um sorriso passou rapidamente pelo rosto de Clara, mas logo desapareceu. Ela terminou sua refeição em silêncio e logo se retirou para o banheiro, deixando Ricardo e Luía sozinhos. Sua mãe nem sempre foi assim? Foi, perguntou Ricardo gentilmente. Luía balançou a cabeça. Não, ela era bem alegre antes. Cantava o tempo todo enquanto limpava as casas onde trabalhava, fazia bolo de chocolate nos fins de semana. A menina suspirou. Mas aí o Bruno apareceu. Ele é o pai do Mateus. Ricardo esperou, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Ele batia nela, eu via os machucados mesmo quando ela tentava esconder, e ele bebia muito, gastava todo o dinheiro que a mamãe ganhava. Luía abaixou a voz como se temesse ser ouvida. Uma noite ele bateu nela tão forte que ela desmaiou. Eu liguei para a polícia. Quando eles chegaram, ele fugiu. Nunca mais voltou. Você foi muito corajosa, disse Ricardo, sentindo uma mistura de admiração pela menina e raiva do homem que havia causado tanto sofrimento. Depois disso, a mamãe começou a ficar estranha. Às vezes ela fala sozinha ou fica olhando para o nada durante horas. Perdeu o emprego porque esquecia de ir trabalhar. Aí a gente não conseguiu mais pagar o aluguel do nosso quartinho e acabamos na rua. Naquele momento, Clara saiu do banheiro. Pelo olhar que lançou a Luía, Ricardo suspeitou que ela ouvira parte da conversa. Hora de dormir, Luía, disse Clara firmemente. Já é tarde. Ricardo levantou-se, entendendo a deixa. Bem, vou deixá-los descansar. Ficarei no quarto ao lado se precisarem de alguma coisa. Ele já estava na porta quando Clara o chamou. Senhor Ricardo? Sim? Por que está fazendo isso? O que quer de nós realmente? A pergunta pegou Ricardo de surpresa, não porque não esperasse, mas porque não tinha uma resposta clara. Honestamente, não sei ao certo, admitiu ele. Talvez porque vi em Luía algo que perdi há muito tempo. Esperança, determinação, a capacidade de fazer uma promessa e realmente acreditar que vai cumpri-la. Clara o estudou por um longo momento como se tentasse encontrar a mentira em suas palavras. Finalmente assentiu levemente. Boa noite, então. Boa noite. No quarto ao lado, Ricardo deitou-se na cama incapaz de dormir. O que estava fazendo, Marcelo tinha razão. Não era como adotar um cachorro perdido. Essa família tinha problemas complexos que não seriam resolvidos com uma noite em um hotel e algumas refeições. Clara claramente precisava de ajuda psicológica. Luía deveria estar na escola não cuidando de um bebê e se preocupando com contas. E o pequeno Mateus merecia crescer em um ambiente estável com todas as suas necessidades atendidas. Mas como ajudá-lo sem ferir o orgulho de Clara? Como ganhar sua confiança quando ela, com toda razão, desconfiava de qualquer um que se aproximasse, especialmente um homem? Enquanto refletia sobre essas questões, Ricardo percebeu que pela primeira vez em anos não estava pensando em sua própria dor. A perda de Elisa, que o consumira por uma década, parecia momentaneamente deslocada para o segundo plano, substituída pela preocupação com aquela pequena família. Talvez Marcelo estivesse certo em outro sentido. Talvez Elisa não quisesse que ele vivesse como vivia, isolado em sua torre de marfim, afastado do mundo.
Talvez ajudar Clara, Luía e Mateus fosse uma forma de honrar a memória da esposa que sempre tivera um coração generoso. Com esses pensamentos, Ricardo finalmente adormeceu, planejando os próximos passos para o dia seguinte. No meio da madrugada, um barulho o acordou. Sentou-se na cama confuso por um momento sobre onde estava. Então ouviu novamente o som de uma porta se fechando silenciosamente. Levantou-se rapidamente e foi até a porta de seu quarto. Abriu-a a tempo de ver Clara carregando Mateus e segurando a mão de Luía, dirigindo-se silenciosamente para as escadas de serviço. Clara, chamou ele mantendo a voz baixa para não perturbar os outros hóspedes. Ela congelou, depois se virou lentamente. Havia medo em seus olhos, mas também determinação. Precisamos ir, disse simplesmente. Agora são 3 da manhã. Já abusamos demais de sua bondade. O tom era educado, mas firme. Ricardo deu um passo em direção a elas e Clara recuou instintivamente. Ele parou, percebendo que precisava ter cuidado. Por favor, não vão. Não é seguro lá fora a esta hora, especialmente com as crianças. Por que se importa? A voz de Clara tinha um tom de desafio. O que quer realmente de nós? Nada, só quero ajudar. Ninguém ajuda sem querer algo em troca. Aprendi isso da maneira mais difícil. Ricardo suspirou, entendendo finalmente o medo de Clara. Ela achava que ele esperava algum tipo de pagamento por sua ajuda. Clara, não é nada disso. Juro, só quero ajudar porque posso, porque vocês merecem uma chance melhor, especialmente as crianças. Mãe, interveio Luía, sua voz pequena, mas firme. O senhor Ricardo é legal. Ele não é como o Bruno. Por favor, vamos ficar. Tá frio lá fora, e o Mateus acabou de parar de tossir. Clara olhou para a filha, depois para o bebê em seus braços. Mateus dormia pacificamente, seu rostinho mais corado e saudável, depois de uma refeição adequada e uma noite em um ambiente quente. Ricardo viu a indecisão nos olhos de Clara e decidiu arriscar uma abordagem diferente. Olha, entendo sua desconfiança de verdade. E se você realmente quer ir, não vou impedir. Mas pelo menos deixe eu dar a vocês algum dinheiro para um lugar seguro para ficar e meu número de telefone caso precisem de ajuda. Ele voltou rapidamente ao seu quarto e pegou sua carteira. Tirou várias notas de R$100, mais do que suficiente para algumas noites em outro hotel, e anotou seu número de celular em um pedaço de papel. Quando voltou ao corredor, Clara ainda estava lá, parecendo travada entre o desejo de fugir e a necessidade prática de aceitar a ajuda oferecida. Pegue, disse ele, estendendo o dinheiro e o papel. Sem compromisso, sem obrigações. Se quiserem sumir, sumam, mas saibam que a oferta de ajuda continua de pé. Clara olhou para o dinheiro por um longo momento. Então, para a surpresa de Ricardo, ela balançou a cabeça. Não podemos aceitar. Já o devemos demais a você. Então fiquem pelo menos até amanhecer. Depois, se ainda quiserem ir, eu mesmo levo vocês onde quiserem. Luía olhou para a mãe com olhos suplicantes. Por favor, mãe. O rosto de Clara era uma máscara de emoções conflitantes. Finalmente ela assentiu rigidamente. Até amanhecer. Depois decidimos. Enquanto as 3 voltavam ao quarto, Ricardo sentiu um alívio imenso. Havia conseguido um pouco mais de tempo. Tempo para tentar construir alguma confiança. Tempo para tentar encontrar uma solução mais permanente para os problemas daquela família. O que ele não sabia era que Clara, depois de colocar as crianças novamente na cama, sentou-se junto à janela e ficou observando a cidade até o amanhecer, dividida entre o medo arraigado de confiar e a esperança frágil de que talvez desta vez a bondade fosse real. O amanhã chegou com os primeiros raios de sol penetrando pelas frestas da cortina do hotel. Ricardo acordou cedo e inquieto após a quase fuga da madrugada. Tomou um banho rápido e ligou para Marcelo. Preciso da sua ajuda, disse ele assim que o amigo atendeu. Lembra da família que mencionei ontem? Quero ajudá-los de forma mais permanente. Ricardo? O tom de Marcelo era de advertência. Só me escute, ok? A mãe tem problemas psicológicos, provavelmente resultado de um relacionamento abusivo. A menina de 8 anos está praticamente criando o irmão bebê sozinha. Eles estavam morando embaixo de um viaduto. Marcelo. Houve um suspiro do outro lado da linha.
E o que você pretende fazer adotá-los? Não exatamente, mas pensei em oferecer um dos meus apartamentos para eles ficarem por um tempo, aquele na Liberdade, que está vazio, e talvez ajudar a mãe a conseguir tratamento psicológico, colocar a menina na escola. Você mal conhece essas pessoas, Ricardo. E se a mãe tiver outros problemas, drogas, dívidas com pessoas perigosas? Não é nada disso. Ela é uma mulher trabalhadora que passou por momentos difíceis, e mesmo que tivesse outros problemas, as crianças não têm culpa, não é? Outro suspiro de Marcelo. O que você quer que eu faça? Preciso que prepare um contrato simples de comodato para o apartamento e talvez possa me ajudar a encontrar uma boa clínica psicológica que aceite pacientes sem plano de saúde. Minha prima é psicóloga, respondeu Marcelo após uma pausa. Fernanda, ela trabalha com casos de trauma. Vou falar com ela. Obrigado, Marcelo. Sabia que podia contar com você. Só tenha cuidado, Ricardo. Seu coração está no lugar certo, mas nem todo mundo tem boas intenções. Depois de desligar, Ricardo pediu o café da manhã para ser servido em seu quarto e então bateu suavemente na porta do quarto ao lado. Foi Luía quem abriu, já vestida e com o cabelo penteado. Bom dia, senhor Ricardo, cumprimentou ela com um sorriso tímido. Bom dia, Luía. Todo mundo dormiu bem. Sim, senhor. O Mateus só acordou uma vez para mamar e a mamãe está no banho agora. Ricardo notou que a menina parecia mais relaxada do que no dia anterior. Uma boa noite de sono em uma cama confortável fazia maravilhas. Pedi café da manhã para todos nós. Deve chegar em alguns minutos. Os olhos de Luía se iluminaram. Tem pão de queijo, Ricardo riu. Com certeza tem pão de queijo e outras coisas gostosas também. Nesse momento, Clara saiu do banheiro vestindo as roupas simples, mas limpas que Ricardo havia providenciado. Seu cabelo molhado emoldurava um rosto que, apesar dos sinais de cansaço e preocupação, mantinha traços de uma beleza que um dia deve ter sido notável. Bom dia, disse ela, sua voz ainda carregando aquela nota de cautela. Bom dia, Clara. Espero que tenham dormido bem. Antes que ela pudesse responder, houve uma batida na porta anunciando a chegada do café da manhã. Uma mesa móvel foi trazida para dentro do quarto, coberta por uma variedade de alimentos, pães, bolos, frutas, sucos, café-leite, ovos mexidos e, sim, uma cesta de pães de queijo que fez Luía sorrir abertamente. Uau! Exclamou a menina. Parece um café da manhã de filme. Até Clara pareceu impressionada, embora tentasse disfarçar. Mateus, que acabara de acordar, olhava tudo com olhos arregalados de seu bercinho improvisado feito com travesseiros. Enquanto comiam, Ricardo tentou abordar o assunto que o preocupava. Clara sobre ontem à noite. Ela interrompeu sua xícara de café a meio caminho da boca. Peço desculpas por aquilo. Foi um momento de pânico. Não estou acostumada a aceitar ajuda. Não precisa se desculpar. Entendo perfeitamente. Na verdade, queria falar sobre os próximos passos. Próximos passos. Sim, vocês não podem voltar para as ruas, especialmente com o Mateus. Clara baixou os olhos. Sei disso. Estive pensando talvez pudéssemos procurar um albergue por enquanto. Ouvi falar de um na Barra Funda que aceita famílias. Tenho uma proposta melhor, disse Ricardo cautelosamente. Possuo um apartamento na Liberdade que está desocupado. Não é grande nem luxuoso, mas tem 2 quartos. É limpo e seguro. Vocês poderiam ficar lá enquanto se reorganizam. Clara olhou para ele com aquela mistura já familiar de desconfiança e esperança. E quanto custaria o aluguel? Nada, pelo menos por enquanto. Não podemos aceitar isso. Clara. Ricardo inclinou-se ligeiramente sobre a mesa. Não é caridade. É uma chance. Uma chance para você se recuperar, para Luía voltar à escola, para Mateus crescer em um ambiente seguro. Quando você estiver melhor e encontrar um trabalho, poderemos negociar algum tipo de aluguel. Por que está fazendo isso? A pergunta soou quase como uma acusação. Você nem nos conhece. Ricardo refletiu por um momento. Como explicar algo que nem ele mesmo entendia completamente? Quando Luía disse, eu juro te pagar quando eu crescer, naquela loja, algo despertou em mim. Percebi que há anos estou apenas existindo, não vivendo de verdade.
vocês me lembraram que ainda existe coragem e dignidade no mundo mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Luía, que estivera ouvindo atentamente enquanto mordia um pão de queijo, interveio. O senhor parece triste. Aconteceu alguma coisa ruim com o senhor também. A pergunta direta e inocente da criança pegou Ricardo desprevenido. Por um momento a máscara de controle que usava há tantos anos ameaçou cair. Sim, Luía, perdi alguém muito importante para mim. Minha esposa Elisa faz 10 anos, mas às vezes parece que foi ontem. Ela ficou doente? Perguntou Luía com a curiosidade natural de uma criança. Ricardo hesitou. Sim, de certa forma. Não era toda a verdade, mas também não era mentira. A depressão que consumira Elisa após a perda de seu terceiro bebê natimorto era de fato uma doença, uma que ele não soubera reconhecer a tempo. Clara observava Ricardo atentamente e algo em seu olhar mudou. Talvez fosse o reconhecimento de uma dor familiar ainda que diferente da sua. Sinto muito, disse ela finalmente, e pela primeira vez sua voz continha genuína empatia. Obrigado, respondeu Ricardo. Houve um momento de silêncio respeitoso antes que ele continuasse. Então, sobre o apartamento, o que acham? Clara olhou para Luía, que mal continha a excitação, e para Mateus, que brincava feliz com um pedaço de pão. Depois de um longo momento, assentiu. Podemos ver o lugar primeiro. O sorriso de Ricardo foi o mais genuíno em anos. Claro, podemos ir hoje mesmo. Algumas horas depois, após resolverem os trâmites de saída do hotel e Ricardo ter providenciado mais algumas roupas e suprimentos, eles estavam a caminho do apartamento na Liberdade, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, conhecido por sua forte influência japonesa. O imóvel ficava em um prédio antigo, mas bem conservado, a poucos quarteirões da estação de metrô. Não era luxuoso como a cobertura de Ricardo na Paulista, mas ainda assim era confortável e acolhedor. Este lugar pertencia à minha avó, explicou Ricardo enquanto subia com eles pelo elevador. Ela morou aqui até ficar muito idosa e precisar ir para uma casa de repouso. Depois que ela partiu, não tive coragem de vender ou alugar. Venho aqui ocasionalmente para verificar se está tudo em ordem. O apartamento tinha aproximadamente 70 metros, com uma sala de estar modesta cozinha americana, 2 quartos e um banheiro. A decoração era antiga, mas de bom gosto, com alguns móveis de madeira maciça que deviam ter décadas de existência. É lindo, sussurrou Luía correndo para a janela da sala, que oferecia uma vista parcial do bairro com suas lanternas vermelhas características. Clara caminhava lentamente pelo apartamento, tocando os móveis como se não pudesse acreditar que eram reais. É muito maior do que qualquer lugar onde já moramos, comentou ela baixinho. Ricardo observou as duas explorarem o espaço, sentindo uma estranha satisfação. Mateus em seus braços. Clara havia relutantemente permitido que ele segurasse o bebê durante o trajeto de táxi, gorgolejava alegremente batendo palminhas. Tem tudo o que vocês precisam: geladeira, fogão, máquina de lavar. Os armários estão abastecidos com produtos básicos de limpeza e alguns alimentos não perecíveis. O banheiro tem toalhas limpas e produtos de higiene. Podemos mesmo ficar aqui? Perguntou Luía, seus olhos grandes fixos em Ricardo com uma mistura de esperança e incredulidade. Podem, confirmou ele, pelo tempo que precisarem. Clara ainda parecia hesitante. E quanto aos vizinhos, o que vão pensar? Não se preocupe com isso. Este é um prédio tranquilo com moradores que respeitam a privacidade uns dos outros. Além disso, acrescentou Ricardo com um pequeno sorriso, sempre posso dizer que vocês são parentes distantes que vieram passar uma temporada em São Paulo. Isso arrancou um sorriso tímido de Clara, talvez o primeiro genuíno que Ricardo via desde que a conhecera. Há mais uma coisa que gostaria de discutir, continuou ele cauteloso, sobre sua saúde, Clara. Imediatamente o sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão defensiva. O que tem minha saúde? Tenho um amigo que conhece uma excelente psicóloga. Ela trabalha com casos de trauma. Achei que talvez você gostaria de conversar com ela. Clara ficou rígida. Não estou louca. Ninguém disse que está, respondeu Ricardo gentilmente. Mas às vezes todos precisamos de ajuda para lidar com experiências difíceis.
Eu mesmo fiz terapia por anos após perder Elisa. Ajudou. A pergunta veio de Luía, que havia se aproximado silenciosamente. Ricardo sorriu tristemente para a menina. Ajudou sim, não fez a dor desaparecer completamente, mas me ensinou a conviver com ela, e acho que teria ajudado ainda mais se eu não tivesse parado prematuramente. Clara observou a interação entre os dois, seu rosto uma máscara impenetrável. Finalmente suspirou. Vou pensar nisso. É tudo o que peço, respondeu Ricardo. A decisão é inteiramente sua. Eles passaram o resto da tarde organizando o apartamento e fazendo uma lista do que ainda precisavam comprar. Ricardo prometeu trazer mais algumas coisas no dia seguinte e ajudá-los a se familiarizarem com o bairro. Quando chegou a hora de Ricardo partir, Luía surpreendeu a todos, abraçando-o impulsivamente. Obrigada, senhor Ricardo, murmurou ela contra seu peito. A gente vai cuidar bem da sua casa, prometo. Ricardo sentiu um nó na garganta enquanto retribuía o abraço. Sei que vai, Luía. Olhando para Clara, que observava a cena com uma expressão indecifrável, acrescentou. Meu número está anotado ali na geladeira. Liguem se precisarem de qualquer coisa a qualquer hora. Clara assentiu, ainda parecendo um pouco perdida, como se não pudesse acreditar na reviravolta que suas vidas haviam sofrido em menos de 24 horas. No caminho de volta para sua cobertura solitária, Ricardo refletia sobre o estranho curso dos eventos. Ainda não conseguia explicar completamente por que se importava tanto com aquela família. Talvez fosse a promessa inocente de Luía que o tocara tão profundamente, ou talvez fosse o fato de que pela primeira vez em uma década sentira-se útil necessário. Elisa sempre dissera que seu maior talento era ver o potencial nas pessoas, acreditar nelas quando nem elas mesmas acreditavam. Foi assim que ela o convencera a deixar o emprego seguro, mas estagnante em um banco para iniciar seu próprio negócio imobiliário, que eventualmente prosperou além de suas expectativas mais otimistas. Talvez, pensou Ricardo, este fosse um modo de honrar a memória de sua esposa, acreditar no potencial de Clara e Luía, dar-lhes a chance que precisavam para reconstruir suas vidas. Nas semanas seguintes, uma rotina começou a se estabelecer. Ricardo visitava o apartamento na Liberdade quase diariamente, sempre trazendo algo, comida, brinquedos para as crianças, livros para Luía, que revelou ser uma leitora ávida, apesar da interrupção em sua educação formal. Clara gradualmente começou a demonstrar sinais de melhora. Depois de muita hesitação, concordou em encontrar-se com a doutora Fernanda, a psicóloga recomendada por Marcelo. As sessões semanais pareciam ajudar. Seus episódios de ausência tornaram-se menos frequentes e ela começou a mostrar mais interesse nas atividades cotidianas. Luía floresceu no novo ambiente. Ricardo conseguira matriculá-la em uma boa escola pública próxima ao apartamento, e ela rapidamente se destacou em suas aulas, especialmente em português e artes. Todas as tardes voltava da escola transbordando de histórias sobre seus professores colegas e as coisas novas que aprendera. Mateus, beneficiando-se da alimentação adequada e dos cuidados constantes, transformou-se de um bebê frágil e choroso em uma criança rechonchuda e risonha. Suas primeiras palavras foram "mama", e para a surpresa de todos, Cado, sua tentativa de dizer Ricardo. Para Ricardo, essas visitas tornaram-se o ponto alto de seus dias. Pela primeira vez em anos, encontrou-se antecipando o amanhã em vez de temê-lo. Descobriu prazer em coisas simples, ajudar Luía com a lição de casa, ouvir Clara contar sobre seus progressos na terapia, brincar com Mateus no tapete da sala. Uma tarde, enquanto ajudava Luía com um projeto de ciências, Ricardo notou vários desenhos pendurados na parede do quarto que ela compartilhava com Mateus. Eram desenhos infantis, mas cheios de vida e cor, mostrando 4 figuras: uma menina, um bebê, uma mulher e um homem. É nossa família, explicou Luía ao perceber seu olhar. Eu, o Mateus, a mamãe e o senhor. Ricardo sentiu algo se apertar em seu peito. Família, ele não pensava nessa palavra associada a si mesmo desde a partida de Elisa. É um desenho lindo, Luía, conseguiu dizer, disfarçando a emoção em sua voz. Mais tarde naquela noite,
Depois que as crianças estavam na cama, Clara convidou Ricardo para uma xícara de chá na pequena varanda do apartamento. Era a primeira vez que ela tomava tal iniciativa, e Ricardo percebeu o quanto isso significava em termos de confiança conquistada. A doutora Fernanda disse que preciso aprender a falar sobre as coisas que aconteceram, começou Clara, olhando para a xícara em suas mãos em vez de para Ricardo, como parte do processo de cura. Ricardo assentiu, mantendo-se em silêncio, dando-lhe espaço para continuar no seu próprio ritmo. Conheci o Bruno quando trabalhava como caixa em um supermercado. Ele era segurança lá. No começo era tão gentil, tão atencioso, não percebi os sinais de alerta, os ciúmes excessivos, a maneira como me isolava as pequenas mentiras. Ela tomou um gole de chá, como se buscasse força no líquido quente. Quando engravidei do Mateus, as coisas pioraram. Ele começou a beber mais, a ficar mais violento. Eu queria sair, mas não tinha para onde ir. Meus pais já haviam partido há anos, e minha única irmã mora em outro estado e mal mantemos contato. Ricardo ouvia atentamente, sentindo uma raiva crescente contra o homem que causara tanto sofrimento a esta mulher e seus filhos, mas manteve o rosto calmo, não querendo interromper o momento de abertura de Clara. A noite que Luía mencionou, quando ele me agrediu tão violentamente, eu realmente pensei que não sobreviveria. Quando acordei no hospital e soube que Luía havia chamado a polícia, senti tanto orgulho dela quanto medo do que Bruno faria quando voltasse. "Ele voltou?" perguntou Ricardo suavemente. Clara balançou a cabeça. Não desapareceu completamente, mas o medo ficou. O medo e algo mais, algo quebrado dentro de mim. Comecei a ter pesadelos, flashbacks. Às vezes me perdia completamente, como se minha mente simplesmente desligasse para se proteger. Foi quando comecei a perder empregos, a não conseguir cuidar adequadamente das crianças. Ela finalmente olhou para Ricardo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. A doutora Fernanda diz que tenho transtorno de estresse pós-traumático, que não é minha culpa, que é uma resposta normal ao trauma anormal que vivi. Estamos trabalhando nisso. Fico feliz que esteja recebendo a ajuda que merece, Clara, disse Ricardo sinceramente. Tudo isso graças a você, respondeu ela. Às vezes ainda me pergunto por que se importou conosco naquela noite. Por que continua se importando? Ricardo pensou por um momento. Quando vi Luía naquela loja fazendo aquela promessa com tanta convicção, foi como se algo despertasse em mim, algo que estivera adormecido desde que perdi Elisa. Uma espécie de propósito, talvez. Clara estudou seu rosto. Você nunca me contou exatamente como a perdeu. Ricardo respirou fundo. Era justo, pensou. Ela havia compartilhado sua história dolorosa. Ele poderia compartilhar a sua. Elisa e eu tentamos ter filhos por anos. Ela engravidou 3 vezes, e nas 3 vezes as crianças não chegaram a nascer. Ele fez uma pausa, as memórias ainda dolorosas mesmo após tanto tempo. Na última vez ela entrou em uma depressão profunda. Eu não percebi o quanto estava grave. Estava ocupado demais com trabalho, com planos para o futuro, planos que sempre incluíam quando tivermos filhos. Ele fechou os olhos por um momento. Um dia voltei para casa e a encontrei. Ela havia tomado uma quantidade enorme de remédios. Deixou uma carta dizendo que não suportava mais a dor que sentia, que havia falhado como mulher, como esposa. Não foi culpa sua, disse Clara suavemente. A parte racional de mim sabe disso, mas a outra parte que sempre se perguntará se poderia ter feito mais, percebido os sinais, estado mais presente. Eles ficaram em silêncio por um tempo, cada um absorvendo a história do outro, encontrando um estranho conforto na compreensão mútua de suas diferentes formas de dor. Obrigada por confiar em mim com sua história, disse Clara finalmente, e obrigada por tudo o que tem feito por nós. Não precisa agradecer. Vocês trouxeram algo de volta à minha vida também. Ricardo sorriu levemente. Além disso, lembre-se que é tudo um empréstimo. Luía prometeu pagar quando crescer. Clara riu, um som leve e genuíno, que Ricardo percebeu que estava ouvindo cada vez mais frequentemente nos últimos dias. Ela nunca esquece uma promessa, essa menina. É uma qualidade rara nos dias de hoje, respondeu Ricardo, sentindo um orgulho quase paternal ao falar de Luía.
O que nenhum dos dois poderia imaginar naquele momento sereno era que a paz que haviam construído seria logo abalada. Bruno, o pai de Mateus, não havia desaparecido para sempre como esperavam, e em breve sua sombra voltaria a se projetar sobre suas vidas. A primavera chegou a São Paulo, trazendo consigo o florescimento das cerejeiras no bairro da Liberdade. Para Luía, que nunca havia visto tal espetáculo, era como entrar em um conto de fadas. Todas as manhãs, antes de ir para a escola, ela pedia para Clara abrir a janela do apartamento para que pudesse admirar as pétalas rosadas que dançavam ao vento. 3 meses haviam se passado desde aquela noite fria de dezembro e as mudanças eram notáveis em todos eles. Clara, graças às sessões regulares com a doutora Fernanda e à medicação adequada, parecia mais presente e mais conectada com o mundo ao seu redor. Seus episódios de dissociação tornaram-se raros e ela começara até a considerar a possibilidade de voltar a trabalhar talvez meio período para começar. Luía florescia na escola onde havia feito amigos e conquistado a admiração de seus professores com sua inteligência e determinação. Seu talento para a escrita se destacava. Recentemente ganhou um concurso de redação com uma história sobre uma menina que prometia à lua que um dia construiria uma escada para visitá-la. Mateus agora, com quase 1 ano, era uma criança saudável e alegre que dava seus primeiros passos inseguros, enchendo o apartamento com suas risadas e balbucios. E Ricardo havia redescoberto algo que achava perdido para sempre, a capacidade de olhar para o futuro com esperança em vez de resignação.